Já pararam para pensar como é que uma criança saindo do absoluto zero aprende a falar? É uma coisa que parece mágica, né? Um balbúcio vira mamã, de repente vira uma frase, e quando a gente vê, já são conversas super complexas. É, sem dúvida, um dos processos mais incríveis e misteriosos do desenvolvimento humano. Pois é, vamos mergulhar nisso. A grande questão que intriga cientistas, linguistas e, claro, pais e mães há séculos é essa aí. Como é que essa habilidade extraordinária acontece? Será que é algo que a gente aprende do zero ou já nasce com a gente? Antes de sair caçando respostas, é importante a gente ter uma noção da dimensão do que estamos falando. Adquirir uma língua não é só mais uma etapa do crescimento, é, de verdade, uma das conquistas mais impressionantes da mente humana. Pensa só, são milhares de palavras, regras de gramática cheias de detalhes, as entonações certas para cada coisa, e tudo isso é absorvido e dominado num tempo curtíssimo. Essa velocidade toda, essa eficiência, é o que transforma a aquisição da linguagem num verdadeiro quebra-cabeça para a ciência. Ok, para a gente tentar resolver esse mistério, primeiro a gente precisa das ferramentas certas. No estudo da comunicação, os termos linguagem, língua e fala têm significados bem específicos. Bora entender a diferença entre eles? Então, vamos lá. A linguagem é o conceito mais geral de todos. É a nossa capacidade de se comunicar, de qualquer forma, seja com palavras, com gestos, com a postura do corpo, até com a arte. É a faculdade humana que está na base de tudo. A língua, por outro lado, já é mais específica. É o idioma que um grupo de pessoas usa. O português que a gente está falando aqui é uma língua. O inglês, o francês, o mandarim, cada um é uma língua diferente. É um sistema social, abstrato, que já existia muito antes da gente nascer. E por último, a fala. A fala é a ação. É o ato de pegar esse sistema abstrato, a língua portuguesa, por exemplo, e transformar em som, numa conversa de verdade. É a parte individual, o uso prático da língua. E olha que interessante, a linguagem vai muito além das palavras. Nossas expressões, os gestos que a gente faz, a postura, tudo isso é linguagem não verbal. E a gente usa isso para se comunicar desde os primeiros meses de vida, muito, mas muito antes de conseguir dizer a primeira palavra. Bom, com esses conceitos mais claros, a gente pode voltar para a questão principal. E é aqui que a história se divide em dois grandes campos de batalha, sabe? Um debate clássico que define o estudo da aquisição da linguagem. O que pesa mais? A natureza ou a criação? A pergunta é essa no fim das contas. Será que a gente nasce como uma folha em branco e o ambiente vai escrevendo a língua na gente? Ou será que já nascemos com uma espécie de software de linguagem instalado, só esperando para ser ativado? Vamos dar uma olhada nos dois lados dessa moeda. Vamos começar com a primeira ideia, a de que a linguagem é um comportamento que a gente aprende. Essa visão é conhecida como behaviorismo ou comportamentalismo. Para teóricos como B.F. Skinner, que foi um dos grandes nomes dessa corrente, não tem nada de inato. Para ele, uma criança aprende a falar do mesmo jeitinho que aprende qualquer outra coisa, interagindo com o mundo. Ela é uma tábula rasa, uma lousa em branco. O processo seria mais ou menos assim, ó. A criança recebe um estímulo. Por exemplo, ela vê um gato. Aí ela tenta dar uma resposta, talvez balbuciando algo que soa como gato. Se os pais dão um reforço positivo, tipo um sorriso ou um elogio, essa conexão fica mais forte. Repetindo esse ciclo milhares e milhares de vezes, a linguagem vai sendo construída. Então, o ponto principal aqui é este. Para os behavioristas, a linguagem é um hábito como qualquer outro. Um comportamento que vai sendo moldado por estímulos, respostas, reforços e aprendido principalmente por imitação. Só que essa visão não convenceu todo mundo, não. Logo depois, surgiu uma teoria completamente oposta, a perspectiva inatista, que defende que a base da linguagem já está dentro de nós quando a gente nasce. Essa teoria, que tem como grande nome o linguista Noam Chomsky, diz o seguinte: nós nascemos com uma predisposição biológica para a linguagem. É como se fosse um instinto. Assim como os pássaros nascem com o instinto de voar, os humanos nascem com o instinto de falar. Não é algo que a gente aprende do zero, mas algo que se desenvolve naturalmente. E é aqui que está a principal crítica dos inatistas ao behaviorismo. Eles dizem, olha, as crianças não só imitam, elas criam frases que nunca ouviram antes. Sabe quando uma criança fala, eu trazi, em vez de eu trouxe? Ela não ouviu isso em lugar nenhum. Ela está, na verdade, aplicando uma regra de conjugação num verbo irregular.
Essa capacidade de gerar infinitas frases a partir de um número limitado de regras é a tal da infinitude discreta, e seria impossível se fosse só imitação. E olha só que dado interessante que apoia essa visão inatista. Existem mais de 7.000 línguas no mundo. 7.000! Mas a grande, esmagadora maioria delas não tem um sistema de escrita. Isso sugere que a fala é um traço humano muito mais fundamental, mais universal, do que a escrita, que foi uma invenção cultural que veio depois. A fala parece ser parte da nossa biologia mesmo. E aí, quem tá certo? O behaviorista Skinner, que foca no ambiente, ou o inatista Chomsky, que foca na biologia? Bom, como acontece em muitos dos grandes debates da ciência, a resposta não é tão simples assim. Hoje em dia, a maioria dos especialistas acredita que, na verdade, as duas teorias se complementam. A gente provavelmente nasce, sim, com uma estrutura no cérebro preparada para a linguagem, uma capacidade inata, mas essa capacidade precisa ser ligada, sabe? E ela é ativada e moldada pela exposição a uma língua de verdade, pelo estímulo do ambiente. Ou seja, é a natureza e a criação, juntas. Então, só para a gente fechar, de um lado temos o behaviorismo, do Skinner, que vê a linguagem como comportamento aprendido por imitação e reforço. Do outro lado, o inatismo, do Chomsky, que a enxerga como um instinto biológico que se desenvolve naturalmente. E a verdade, ao que tudo indica, está justamente na dança entre essas duas forças. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta para pensar. Se a linguagem é esse dueto entre biologia e ambiente, o que será que isso nos diz sobre outras habilidades que são tão humanas? Tipo a criatividade, o senso de moralidade ou a própria consciência? A conversa tá longe de acabar.